Boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui conosco no nosso encontro técnico, onde vamos abordar o impacto das mudanças climáticas nas normas ISO e nas auditorias. É importante a gente discutir esse tema, porque já é uma obrigação, inclusive para algumas certificadoras, para auditorias externas a partir de agosto. A partir do mês que vem, por exemplo, a Fundação Vanzolini já estará realizando, nas suas auditorias, a verificação de conformidade nesses novos requisitos. Eu vou estar passando essa apresentação depois para vocês, então ninguém precisa copiar, depois vocês vão receber essa apresentação. Eu sou Luciano Zorzal, especialista auditor desde 97, graduado em engenharia, pós-graduado em qualidade e produtividade, auditor líder da Fundação Vanzolini há 19 anos. Participei do grupo técnico que revisou, na versão 2015, a ISO 9001, pelo Comitê CB25 da BNT, e vou apresentar para vocês agora as mudanças, o novo impacto dessas alterações na norma. Considerações iniciais. Eu gostaria de deixar claro que essa apresentação ela é feita especificamente direcionada para as mudanças na ISO 9001. Porém, a determinação da ISO ela vale para várias normas. São muitas normas que estão relacionadas a esse novo requisito. A 14.001, a 45.001, a 27.001 e várias outras também estão submetidas. Mas como o tema é amplo, nós vamos focar nessa apresentação sobre os impactos desses novos itens na ISO 9001. Caso a sua certificadora, a gente está falando aqui para um grupo de empresas já certificadas, né, que são os nossos clientes, sugere-se que caso a sua certificadora não tenha se comunicado oficialmente sobre o tema, que você entre em contato com ela para poder saber a partir de quando eles vão começar a auditar esses requisitos na sua organização. Um outro ponto que eu gostaria de destacar agora no início é que, apesar de sempre haver preocupação no atendimento a requisitos para o sucesso da auditoria externa, é muito importante a gente entender a importância que a organização deve dar ao tema das mudanças climáticas. É lógico que nós, profissionais, né, da área, a gente tem um compromisso com as auditorias, com a certificação, com o atendimento aos requisitos, mas, enquanto empresa, a gente não quer atender requisito para passar em auditoria. A gente quer atender requisito porque ele é importante, ele é relevante para o tema. Então, é essa a conotação que a gente vai dar aqui. Não é simplesmente o que fazer para passar na auditoria, e sim o que fazer para atender bem esse item e ter os ganhos da nossa organização. Um pouquinho da história de como é que surgiu esse novo requisito. Em setembro de 2021, a ISO emitiu a Declaração de Londres sobre alterações climáticas. E essa declaração, ela compromete a ISO a levar em conta a ciência climática no desenvolvimento de todas as normas internacionais novas e revisadas. E aí, em 23 de setembro de 2023, com uma explicação adicional sobre as revisões propostas para a estrutura harmonizada, que é o anexo SL, passou a incluir essa questão da mudança climática. É por isso que diversas normas elas são abordadas por esse novo tema, por conta desse anexo SL, que é da estrutura harmonizada, que está presente em várias normas. E agora, em fevereiro de 2024, a ISO publicou emendas para suas normas. Então, o item 4.1, a subseção 4.1, passa a ter mais um texto, que é: a organização deve determinar se as alterações climáticas são uma questão relevante. Então, pensa, você está com a sua empresa certificada na ISO 9001, a norma que a gente preparou, que se preparou para atendê-la, criamos um sistema de gestão da qualidade estruturado com base nessa norma, e essa norma agora passa a ter um texto a mais, melhor, dois textos, né? Então, na seção 4.1, que a gente fala da organização do contexto, a gente agora tem que determinar se as alterações climáticas são uma questão relevante. E na seção 4.2, que fala das partes interessadas, agora foi incluída uma nota. As partes interessadas relevantes podem ter requisitos relacionados com as alterações climáticas.
E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o quanto as alterações climáticas são uma questão relevante para a minha organização. Ou seja, eu devo considerar as mudanças climáticas como um ponto relevante para a minha organização? E para responder essa pergunta, nesse item 4.1, que tipo de elementos eu preciso considerar? Então, eu vou citar vários aqui. Por exemplo, normas estatutárias e regulamentares aplicáveis e os requisitos aplicáveis aos seus produtos e serviços. Requisitos contratuais. Então, antes a gente preocupava somente numa questão ali da relação direta com o cliente. Agora, é relevante a alteração climática nos pontos relacionados a requisitos contratuais? Mudanças nos requisitos legais ou regulamentares, como restrição ao uso de determinados materiais. Utilização de materiais renováveis e de base biológica. Mudanças em outras áreas do sistema da qualidade, como a necessidade de economizar energia, desperdício, utilizar ou reciclar materiais, isso tudo pode afetar o sistema da qualidade. Lembrando a todos que estão assistindo que a gente vai ter um momento para tirar dúvidas ao final, depois que eu passar todo o conteúdo, assim a gente otimiza melhor o nosso tempo. Ainda outros pontos que eu tenho que considerar. A organização pode ter dificuldade em entregar produtos e serviços devido ao aumento de tempestades, enchentes, incêndios e secas, causando escassez de suprimentos ou problemas na distribuição? Preocupações sobre o conhecimento e controle da cadeia de suprimentos em relação a mudanças climáticas. Produtos e serviços concorrentes que podem ter um desempenho melhor em relação às mudanças climáticas. Aqui eu quero destacar um ponto bem relevante, que é o seguinte: pensa que não é simplesmente uma enchente que está acontecendo em volta da minha fábrica, e aí talvez eu não consiga realizar as atividades, ou não vai conseguir chegar a uma matéria-prima. Essa enchente pode estar acontecendo no meu fornecedor de matéria-prima a quilômetros de distância. Então, por exemplo, a gente teve essa condição climática agora muito grave no Rio Grande do Sul. Imagina empresas em todo o Brasil em que dependiam de produtos fornecidos por empresas que estavam em condições de alagamento e que por isso não puderam entregar a sua matéria-prima, o que ocasionou problema em cumprimento de atendimento a requisitos da sua empresa em outro estado do Brasil. Esse é um impacto que a gente tem que começar a levar em consideração. Então, se a gente começar a pensar, é muito difícil a gente conseguir dizer que as alterações climáticas não são relevantes para a minha organização. Eu dei um exemplo agora para a indústria, mas a gente está falando aqui de mudanças climáticas, eventos extremos que possam prejudicar o nosso sistema da qualidade em cumprir e atender os seus objetivos. Só que aqui fala também do impacto que a gente gera nas mudanças climáticas. O quanto a nossa organização também contribui para o impacto. Então, isso torna muito mais abrangente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, no 4.1 é isso. Eu vou fazer primeiro uma análise o quanto as mudanças climáticas impactam no meu sistema, na minha organização, e o quanto também o que eu faço impacta para gerar problemas em relação às mudanças climáticas. Uma vez analisado isso, depois nós vamos ver, eu vou falar daqui a pouco sobre como fazer, uma vez considerando que tem impacto, como é que eu vou fazer para tratar isso. Agora falando em relação às partes interessadas, que é o do 4.2, né? O que eu tenho que considerar? Por exemplo, houve mudança, como, por exemplo, novas partes interessadas. Então, a gente, quando definiu o nosso sistema da qualidade, a gente criou, elencou lá, né, algumas partes interessadas, impactantes e importantes. Talvez agora, sobre a ótica das mudanças climáticas, novas partes interessadas possam surgir. Ou então, para as mesmas partes interessadas, ou para as novas, regras e leis ambientais ou de mudanças climáticas que agora passam a afetar o meu produto ou serviço e a capacidade da minha organização de fornecê-los.
O que os clientes esperam relacionado ao impacto sobre mudanças climáticas, como, por exemplo, produtos com zero descarga ou neutros em carbono. Políticas e estratégias de empresa controladora. Às vezes eu sou uma filial de uma outra empresa maior. E aí essa empresa controladora também tem políticas estratégicas relacionadas a mudanças climáticas que impactam no meu sistema, e aí é uma parte interessada, relacionada, impactante. Informações sobre produtos, como sustentabilidade, reutilização, reciclabilidade, fim de vida, greenwashing e outras declarações legais e requisitos. Alterações nas regras e normas da indústria sobre mudanças climáticas. Então, observe como é difícil dizer que, de alguma forma, a nossa empresa, nossa organização não vai ser impactada pelas mudanças climáticas. Acordos ambientais com grupos comunitários ou ONGs, permissões, licenças e outras autorizações ambientais, requisitos sobre mudanças climáticas em processos como embalagem, fabricação, serviços, logísticas e outros. Bom, então vamos lá. Resumindo o que eu acabei de falar. Primeiro ponto, eu devo considerar mudanças climáticas e mexer e alterar meu sistema da qualidade? Pelo que eu já coloquei aqui, é muito provável que sim, né? Como eu coloquei nas considerações iniciais, nós não estamos fazendo algo simplesmente para passar na auditoria. A gente está fazendo, pensando no requisito de como a gente vai contribuir e como a gente vai evitar a questão do impacto negativo das mudanças climáticas. Então, a gente vai discutir depois na hora das perguntas, mas assim, cada um já vai pensando aí que tipo de pergunta que vai fazer no seu caso específico, mas eu tenho muita dificuldade em ver que tipo de organização vai dizer que isso não é impactante, que esses requisitos não são impactantes. E, por consequência, as próprias partes interessadas, porque é muito difícil também ela ter algum impacto e isso não envolver alguma parte interessada. Bom, então, vamos partir da premissa que a gente vai precisar alterar, incluir novas ações no nosso sistema, novos elementos no nosso sistema de gestão da qualidade. Então, quais os itens que eu vou ter que sentar para fazer uma análise e redefinir? Por exemplo, 4.3, onde define o escopo do sistema da qualidade. Talvez eu tenha que alterar o próprio escopo que eu tenho hoje. Imagina, por exemplo, que a organização está mudando de local porque onde ela fica hoje, atualmente, tem uma mudança, tem assim situações de inundação, são comuns. Né? Imagina cidades que tem um rio, né, que passa na área urbana e ali a minha unidade, a minha fábrica, a minha loja, a minha empresa de serviço está submetida a inundações. Então, o próprio escopo muda, né? Eu fui auditado naquele local e eu estou indo para outro local por conta de uma mudança climática. Outro item que é importante que a gente vai ter que trabalhar, isso não teria como ser diferente, é abordar riscos e oportunidades. Então, todos nós, empresas certificadas ISO, temos a nossa análise de risco, de oportunidades, que são periodicamente atualizadas, e agora elas têm que considerar as questões das mudanças climáticas. O quanto isso impacta na nossa infraestrutura, no monitoramento, em conhecimento, em comunicação. É importante a gente descrever quais são esses riscos e dar as tratativas, né, as ações que a gente precisa tomar para mitigar os riscos relacionados às mudanças climáticas. A parte de mudanças também, né, que é o item 6.3, a gente fala, a gente sabe que tem que definir, a norma pede para a gente ter ações planejadas relacionadas a propósito, potenciais consequências, a própria integridade do sistema da qualidade, disponibilidade de recursos. Tudo isso agora, a partir do momento que a sua empresa declara que ela tem algum tipo de impacto com as mudanças climáticas, que esse item é aplicável, ela precisa também pensar em mudanças no seu próprio sistema da qualidade, impactadas agora por esses novos requisitos. A parte de recursos também,
né? E aí a gente fala dos recursos necessários, por exemplo, ajustar a infraestrutura, atualizar equipamentos, adotar novas práticas que minimizem o impacto ambiental e garantam a eficiência dos processos. Recursos humanos, inclusive, né? Talvez eu vou buscar especialistas em mudanças climáticas para traçar políticas e ações internas para minimizar esses impactos. Operações. Não poderia ser diferente, né? Como é que a gente ia deixar o item 8 de fora, né? Então, na hora que eu vou fornecer informações relacionadas a produtos e serviços, especialmente nesse contexto de mudanças climáticas, eu tenho que me preocupar em como que isso vai ser tratado, até, por exemplo, para reclamação de clientes sobre produtos e serviços relacionados a mudanças climáticas. Por exemplo, de alguma forma, a mudança. Imagina uma empresa de ônibus, né? Então, teve uma enchente numa determinada estrada, em que agora eu não vou cumprir o requisito de entregar o meu cliente dentro do horário combinado. E aí o cliente vai reclamar, eu preciso estar preparado para responder a isso. Isso já acontece, né? As empresas já têm essa preocupação, só que agora isso é considerado oficialmente nas minhas análises. Além disso, é essencial que a organização estabeleça requisitos específicos de contingência relacionados a esses riscos, no caso de fornecer os seus produtos e serviços. Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa como um todo, não só nas mudanças, como isso vai ser documentado e comunicado às pessoas relevantes. Ainda falando no item de operações, a gente tem que pensar também como que essas mudanças climáticas impactam no desenvolvimento dos meus produtos e serviços. Ou seja, na hora que eu vou desenvolver um produto novo, um serviço, de que maneira ele impacta nas mudanças climáticas? Ou eu estou contribuindo para isso não ocorrer? E isso envolve os nossos fornecedores externos também, né? Então, a organização tem que determinar, que a gente sabe lá no item de provedores externos, a extensão e o controle da informação, né, para fornecedores externos e agora sob essa ótica das mudanças climáticas. Então, necessidade de controle específico de produção, prestação de serviço, e aí isso pode até ter uma única rastreabilidade em relação a toda a cadeia da matéria-prima, por exemplo, de uma indústria, né? Controle de aceitação de saídas de produtos não conformes. Avaliação e monitoramento de desempenho. Talvez hoje, pensando no momento atual, a gente faça uma análise do nosso sistema e entenda que não tem impacto ou que os impactos são mínimos, ou faz uma avaliação e altera o nosso sistema da qualidade, incorpora os elementos nesses requisitos que eu estou colocando aqui, para que ele fique adequado à norma e atenda aos requisitos. Só que daqui a 6 meses, por exemplo, isso pode mudar. O contexto pode ser outro. O impacto climático, a legislação, novas situações podem ter acontecido. E aí eu tenho que introduzir novas mudanças. Então, hoje a gente está falando, tendo esse evento, nós estamos conversando sobre isso, e é bem pertinente, só que isso não vai ser uma vez, isso não vai ser daqui a 6 meses, isso tem que ser constante. Eu preciso criar um instrumento para estar avaliando e monitorando os impactos das mudanças climáticas ao longo do tempo, de uma forma constante, inclusive nas minhas análises estratégicas. Tá bom? Então, assim, vejam, pessoal, que acho que talvez tenha ficado claro, e se não ficou, eu vou reforçar. Não é simplesmente 2 linhas a mais, 4 linhas a mais que foram colocadas na norma. Por ela ser impactante para todo o sistema, eu tenho que ir em diversos itens e considerar esses impactos das mudanças climáticas neles. Então, não é simplesmente ir lá e fazer alguma coisa lá no 4.1 e no 4.2. Eu preciso mexer em riscos, em oportunidades, eu preciso mexer em operação, em avaliação e melhoria de desempenho. Ok? Para concluir, e a gente ter um tempo maior para as perguntas, que eu gostaria de deixar claro aqui, né? Que é crucial que as empresas adaptem o seu sistema de gestão da qualidade
para atender às normas, às exigências relacionadas à mudança climática. Lembrando o que eu falei no início, a gente tem esse impacto em diversas normas de gestão, são muitas as normas, mas a nossa abordagem de hoje foi só relacionada à ISO 9001, né, que é o foco aqui do nosso trabalho, da nossa apresentação. O outro ponto que eu gostaria de reforçar aqui na conclusão é que que eu acabei de falar, que a gente tem que monitorar continuamente a aplicabilidade dos efeitos das mudanças climáticas. Então, não é um assunto que esgota agora, ele vai continuar presente nas suas análises de contexto e de responsabilidade em ao longo da trajetória da sua organização. E aí, dessas políticas ambientais, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que fazer esforço para garantir que esse impacto vai ser menor e que meus clientes, o meu sistema da qualidade não seja afetado, minha capacidade de entrega não seja afetado negativamente pelas mudanças climáticas. Então, é isso que eu gostaria de apresentar de uma forma bem resumida para vocês, para que vocês possam entender o, o trabalho que a gente tem pela frente, o como isso é positivo, pensando no nosso planeta, e aí a gente coloca-se à disposição para ajudá-los a melhorar o sistema de gestão de vocês. Alguns dos que estão aqui já têm, né, um contrato de manutenção com a gente, então a gente já vai abordar esse tema de forma particular, mas eu estou já disponível, né, para que a gente possa tirar as dúvidas aqui do nosso trabalho. Quem não nos segue ainda nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Zorzal Gestão, visite nosso site, a gente está à disposição.